A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Sinomar Cabral, mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Estava hoje aqui meditando sobre João capítulo 20, onde fala da ressurreição de Jesus. E aqui no primeiro capítulo fala que o primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Eu lendo aqui toda a história e a gente começa a analisar a situação dos apóstolos naquele momento, né? Aquele povo que seguia Jesus, que tinha Jesus ali como a sua referência, a sua força, aquele que cuidava, que guardava. De repente, Jesus Cristo é crucificado e eles ficam desesperados e a dor toma conta da sua vida, toma conta da sua emoção. Apesar de Jesus já ter falado para ele várias vezes, pelo menos 3 vezes, que ele seria morto, mas que ressuscitaria, eles não conseguiam pensar, porque às vezes a dor faz isso com a gente. A dor, nos toca em determinados momentos da nossa vida tão profundo que nos deixam incapazes de raciocinar. E os apóstolos estavam naquele momento de dor, de sofrimento, de luto. E a palavra conta que Maria Madalena acordou de madrugada, ali no domingo, no propósito de ir lá cuidar do corpo de Jesus. Porque como o sepultamento teve que ser às pressas, né, segundo a palavra, Maria Madalena foi com esse desejo, levantou num propósito de ir lá cuidar do corpo de Jesus. Mas quando ela chegou lá, a pedra estava removida, houve um imprevisto. Ela fez uma programação e aconteceu um imprevisto ao meio, o caminho. E ela olhando, viu que Jesus não estava mais no sepulcro. E ela com medo, por causa das conversas de que Jesus poderia ressuscitar, e com medo deles terem roubado o seu corpo, sei lá, feito o que com o seu corpo, essa preocupação veio na sua cabeça, mas a última coisa que ela poderia ter imaginado é que Jesus havia ressuscitado, apesar de ele ter falado. Por quê? Ela estava num momento de dor, de sofrimento. Muitas vezes no momento de dor e sofrimento faz isso com a gente, raciocinar, pensar no que Jesus nos promete. Se Ele tem promessa na nossa vida, por mais que a gente esteja passando por sofrimento, por mais que a gente esteja passando por dificuldade, em momentos de luto, por mais que a gente esteja na porta de um sepulcro que lembra dor, sofrimento, perda, se Deus tem promessa na nossa vida, nós precisamos acreditar que essas promessas vão se cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Nós só precisamos estar na posição, estarmos no lugar, na hora certa. E eu creio que o maior sentimento de gratidão que o homem pode expressar é quando ele busca fazer algo para alguém que já não tem mais na sua cabeça como lhe retribuir. Jesus, na cabeça de Maria Madalena, já estava morto, ela não precisava mais fazer nada por ele. Mas mesmo assim, a gratidão dela era tanta, porque alguém que um dia confiou nela, independente do que os outros falavam do que ela era. Jesus confiou nela, teve um voto de confiança, curou, acalmou, cuidou, e ela era grata, e ela queria expressar essa gratidão através dos seus cuidados. Chamou então Pedro e João, eles saíram correndo, João chegou primeiro, mas João não entrou. Quando Pedro chegou, eles entraram e viram que realmente Jesus não estava ali, umas ataduras de um lado, um lenço de outro, e de repente ele sai e volta para casa. Mas Maria Madalena fica lá chorando, mas também não entra. Não adianta eu ficar num lugar chorando e não entrar. Eu tenho que chorar, mas eu tenho que entrar. Posso até chorar porque está doendo, mas não adianta eu não entrar no processo. Eu tenho que entrar. Às vezes eu estou dentro da igreja chorando, mas não entro no processo. Não faço o que tenho que fazer. Eu não abraço a obra. Eu não aceito o chamado. Eu não reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida verdadeiramente. Do fundo da minha alma, do fundo do meu coração. Eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, do fundo da minha alma. E a partir do momento que eu aceito Jesus, eu entro no processo.
Eu entro naquele lugar, por mais que eu esteja sofrendo, por mais que eu esteja em período de luto, por mais que as pessoas não acreditem em mim, por mais que a minha família não acredite em mim, por mais que os meus filhos não acreditem em mim, por mais que o meu casamento não esteja dando certo, por mais que eu tenha filhos perdidos nas drogas, ou seja lá onde, só Deus sabe, não importa. Se eu aceitei o chamado de Jesus, eu preciso entrar no processo. Viver o processo, entrar em comunhão com a igreja, trabalhar e começa a gerar frutos. Maria Madalena ficou ali na porta chorando, segundo a palavra. Mas de repente ela começa a entrar, leva o corpo para dentro da caverna e vê 2 homens, 2 anjos ali dentro. A palavra de Deus nos revela nesse momento, meu irmão, minha irmã, que se você ficar, apesar da dor, do sofrimento, e entrar no processo, você vai ver o que ninguém nunca viu. Você vai experimentar o que ninguém nunca experimentou. Você vai presenciar o que ninguém nunca presenciou. Pedro e João estiveram na caverna, mas não foram capazes de ver Jesus. Maria Madalena esteve na caverna, esteve ali no sepulcro. Entraram, quando ela resolveu entrar, ela viu Jesus. E que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia voltado e cumprido a promessa que ele havia dito a eles. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta você ficar chorando na porta da caverna, não adianta você chorar o leite derramado, não adianta você se entristecer com as coisas que andam acontecendo à sua volta. Entra no processo, confia em Deus, mesmo que chorando, mesmo que doendo, entra no processo, confia em Deus, se coloca à disposição nele, e ele vai gerar fruto em você, e as coisas vão mudar. Nada dura para sempre, nenhum sofrimento, nenhuma tristeza, nenhuma angústia dura para sempre, tudo é passageiro, e com Jesus isso passa mais rápido, com Jesus é mais fácil de superar. Crê no Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, será salvo você e sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Guarde essa mensagem no seu coração nessa tarde. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meu querido.